Bom dia! Hoje é terça-feira, 4 de fevereiro, e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Vamos aos nossos destaques. Polícia investiga a morte de adolescente que teria sido confundida com um policial enquanto tirava fotos com o celular. De acordo com testemunhas, a adolescente estava com um grupo de amigos em uma das ruas do Caminho São José, no Rádio Clube. Construção de terminal para atracar navios com tanques de gás liquefeito preocupa especialistas. O que pareceu é que a escolha desse local não é uma escolha pensada no risco da população, mas sim no lado econômico do empreendimento. Ações criativas tentam manter a praia limpa durante a temporada. A gente tem que ter esse cuidado com o ambiente que a gente realmente frequenta, né? Então, a gente está aqui com 4, 5 voluntários ou pessoas trabalhando no processo onde tem 1000 pessoas aqui atrás da gente jogando esses resíduos. E participam do Bom Dia Cidades desta terça-feira o médico infectologista Ricardo Aiden e o empresário e CEO do Complexo Andaraguá, André Ursini. Sejam muito bem-vindos ao Bom Dia Cidade. Bom dia. Bom dia, obrigado. Bom dia, André. Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos que nos escutam e ouvem nesse momento. E a partir de agora, até às 9 horas da manhã, a gente vai falar de muito assunto que certamente é do seu interesse. Você que está em casa pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. A nossa fanpage é facebook.com/santaportal, o nosso Instagram é o @santaportal e tem também o Twitter, que é o @santaportal1. Aliás, no Santa Portal você fica sempre bem informado o dia todo com as principais notícias da nossa região, do Brasil e do mundo. Lá você encontra a entrevista exclusiva feita com o deputado estadual Kenny Mendes, que anunciou na Santa Cecília FM que é sim pré-candidato à Prefeitura de Santos nas eleições deste ano. No Santa Portal, você também confere como está a situação das cidades da Baixada Santista por conta aí da chuvarada. Em 3 dias, já choveu o esperado para quase todo o mês de fevereiro. Quer saber os detalhes? Então é só acessar santaportal.com.br. E foi pedida a prisão preventiva do homem acusado de cortar os dedos de uma jornalista em Santos. Renan Souza de Oliveira foi indiciado por roubo qualificado e por estupro. O criminoso continua preso na cadeia anexa ao 5º Distrito Policial de Santos. Ele chegou a fugir, mas foi recapturado. Renan de Oliveira Souza, de 29 anos, conhecido como Mowgli, o personagem da Disney, fugiu com mais 3 detentos. Eram por volta de 2 horas da tarde quando os criminosos arrebentaram uma grade de proteção. Com a ajuda de uma corda, escalaram o muro, pularam, ganharam a rua e escaparam. Imediatamente a polícia começou aí as buscas e Renan foi recapturado horas depois de ter fugido. Ele estava em São Vicente. Mowgli foi preso depois de assaltar uma jornalista que estava entrando no carro no José Menino, em Santos. O crime aconteceu em 16 de janeiro. No vídeo mostrado em primeira mão pelo jornalismo da Santa Cecília TV, é possível ver a ação. A mulher entra no carro e, na sequência, o homem abre a porta pelo outro lado e entra também. Após algum tempo, eles saem do local dentro do veículo. Segundo a vítima, durante o assalto, o homem tentou passar a mão no seio dela, que reagiu e teve os dedos cortados. Mowgli fugiu e foi preso 2 dias depois do crime. E a polícia também investiga a morte de uma adolescente que teria sido confundida com o policial enquanto tirava fotos com o celular. O crime aconteceu na zona noroeste de Santos. Ainda não há suspeitos. De acordo com testemunhas, a adolescente estava com um grupo de amigos em uma das ruas do Caminho São José, no Rádio Clube. Ela teria se afastado para tirar uma selfie e o flash do celular teria chamado a atenção de um homem que passava correndo pelo local, que teria confundido a jovem com um policial. Nesses momentos, começaram os disparos. No total, foram 5 tiros e um deles atingiu a garota na testa. Kailane da Silva Nascimento tinha 15 anos. A vítima foi levada para a Santa Casa de Santos, mas morreu no hospital. O caso foi registrado no 5º DP da cidade, onde familiares e testemunhas foram intimadas a depor ainda hoje.
Tomara que a polícia encontre quem cometeu esse crime bárbaro contra essa adolescente que tinha aí a vida toda pela frente. Lembra daquele caso do bebê de 1 ano e 3 meses que morreu depois de ser agredido em Praia Grande? O padrasto é apontado como o principal suspeito. O irmão desta criança estava em um abrigo. A avó paterna conseguiu a guarda do menino, que agora está no interior do estado. Silvia Helena Marcelino de Moraes conseguiu guarda provisória por 1 ano de Arthur, de 5 anos. Ele é irmão de Anthony, de 1 ano e 3 meses, que morreu com lesões e marcas em diversas partes do corpo em Praia Grande. Os acusados são a mãe de 21 anos e o padrasto de 22. A mãe responde em liberdade e o padrasto preso. A avó e neto estão em Bauru, terra natal da família. E agora, informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento, estão em operação 6 embarcações. O tempo de espera do lado de Santos é de 15 minutos, assim como do lado do Guarujá. Motorista, então, que precisa atravessar de Santos para o Guarujá e do Guarujá para Santos, encontra aí uma espera tranquila. No sistema Anchieta Imigrantes, o motorista encontra tráfego lento sentido São Paulo, do quilômetro 20 ao 17 e do 13 ao 10. A Imigrantes também encontra-se com lentidão na chegada à capital, do quilômetro 16 ao 14. Ambos por conta do excesso de veículos. E devido à neblina, a interligação Planalto está bloqueada no sentido São Paulo. Tráfego normal em todas as outras rodovias. E a operação neste momento é de 5x5. E a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos ver como andam os planos para o Complexo Andaraguá em Praia Grande e vamos tirar dúvidas sobre o coronavírus. A doença já matou mais de 420 pessoas na China. No Brasil, dos 16 casos suspeitos, 13 já foram descartados. Não saia daí. Até já! Estamos de volta e hoje o Carnabanda volta às ruas de Santos. O desfile dos blocos ficou suspenso depois de um arrastão durante a passagem da Carnatoleno Gonzaga, há quase uma semana. Para continuar, restrições foram definidas. Vamos conversar com o repórter Fabiano Roma, que vai dar detalhes de qual banda vai desfilar hoje, a partir das 7 horas da noite. Fabiano, bom dia. Além das pulseirinhas de identificação, drones também vão ser utilizados para garantir a segurança da população? Bom dia, Nathalie. Bom dia para você que nos acompanha aqui pela Santa Cecília TV. Isso mesmo, viu? Olha, vai ter pulseirinha, vai ter drone. O esquema de desfile das bandas, que não vai ser mais desfile, na verdade, vai ser uma apresentação, vai funcionar assim. O espaço, né, onde vai acontecer a apresentação da banda vai ser delimitado com cerca, vai ser cercado. O acesso a esse espaço vai ser controlado, só entra quem tiver identificado com pulseirinha e também a camiseta. Vai haver revista pessoal para entrar nesse espaço, inclusive utilizando detector de metais. Aí o folião pode entrar lá e curtir a sua festa. A polícia reforçou ainda mais o esquema de segurança, como você mesma disse, Nathalie, vai ter drone fazendo a vigilância e vão ter ainda torres de vigia com policiais ali verificando tudo com uma visão bem ampla, uma visão panorâmica do que está acontecendo. Esse é o novo esquema para garantir a segurança dos foliões que vão brincar. A partir de hoje começam os desfiles, mais de 40 bandas devem se apresentar. Estavam previstos hoje 2 desfiles, mas a Acadêmicos da Vila cancelou por causa desfilaria ali no Macuco, né? Se apresentaria, melhor dizendo, ali no Macuco, não vai mais por causa do tempo. Essas são as informações sobre o Carnabanda, né? Que é retomado a partir de hoje. Mas a gente tem, Nathalie, se você me permite, uma notícia aqui muito desagradável. Olha, a esposa do Cláudio Fernando, diretor da Ilha do Sol TV, a senhora Virgínia Tavares Ferraz Ramos, de 38 anos, morreu no Guarujá, no Hospital Santo Amaro. Ela foi vítima de uma tentativa de assalto, ela foi ferida, foi levada até o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Mais uma vítima aí
de violência. A gente vai até o Guarujá apurar mais informações sobre esse caso, só passando aí essa triste notícia para quem está assistindo a gente agora. Nathalie. Obrigada, Fabiano. Daqui a pouquinho a gente volta e conversa mais sobre outros assuntos. Realmente lamentável. A Virgínia foi, segundo a polícia, vítima de uma saidinha de banco. Na verdade, ela foi seguida pelos ladrões, ela sacou o dinheiro, foi seguida pelos ladrões e ao chegar no comércio, em um dos comércios que ela tem no Guarujá, ela foi assaltada e acabou sendo baleada por 3 tiros. Foi socorrida com vítima, mas morreu no hospital. E a construção de um terminal da Comgás para atracar navios com tanques de gás liquefeito e outros vaporizadores preocupa especialistas. O órgão público que fiscaliza o meio ambiente na Baixada Santista abriu inquérito para acompanhar o empreendimento. O terminal ainda não tem data para ser construído, mas deve ser implantado no Largo do Canel, no canal de acesso ao Porto de Santos. Será uma plataforma na qual ficarão atracados navios com tanques capazes de transportar 85 mil toneladas de gás liquefeito e outros vaporizadores. O engenheiro industrial especialista em engenharia urbana e poluição do ar, Hélio Lopes, falou dos riscos à população. A probabilidade de ocorrer um acidente ela é pequena, porém as consequências elas são altas, né, em função da tipologia do processo, trabalhando com alta pressão, com volume muito grande e a alternativa locacional dele, que é muito próximo dessas comunidades. Também há riscos ao meio ambiente. Qualquer problema que tenha de vazamento dos trocadores de calor, imediatamente atinge o meio ambiente. O impacto é de imediato, não tem como você contornar essa situação. E o outro é que como ele está entrando água e saindo água pelo outro lado, ele aumenta a temperatura desse ecossistema, né? Então, veja, o órgão ambiental não deveria aceitar mais esse tipo de sistema. E isso eu tenho visto que é comum, principalmente em termoelétricas, tem se utilizado isso porque é um sistema mais barato, né? Se utiliza água do mar, não precisa tratar, não precisa fazer nada. Então, a gente está regredindo nessa questão ambiental. De acordo com a Companhia de Gás de São Paulo, o terminal de gás natural liquefeito é uma tecnologia segura utilizada em todos os continentes do mundo há mais de 50 anos. O Brasil já possui 4 terminais em operação, no Rio de Janeiro, em Sergipe, na Bahia e no Ceará. Ainda segundo a Comgás, o projeto em Santos é de suma importância para o desenvolvimento sustentável do Estado e da Baixada Santista, pois permitirá acesso a uma fonte limpa, segura e competitiva, com benefícios para o polo industrial da região. O Grupo de Atuação de Defesa do Meio Ambiente da Baixada Santista é contra a localização do empreendimento e se reuniu com representantes da Comgás e da CETESB para cobrar esclarecimentos. A gente agendou uma reunião chamando o empreendedor, o órgão ambiental, que é a CETESB, e a sociedade civil. Por que a sociedade civil nesse caso? Porque neste caso, algumas associações apresentaram no inquérito algumas preocupações com o empreendimento. A promotora do caso vai definir uma nova data para que a Comgás entregue a documentação necessária que explique a escolha do local. O que pareceu é que a escolha desse local não é uma escolha pensada no risco da população, mas sim no lado econômico do empreendimento. Essa foi a primeira análise. É um navio-bomba? Trabalha com alta pressão e com uma quantidade de gás muito, mas muito superior à que nós tínhamos aqui próximo ali da cidade quando explodiu e que causou já um estrago tremendo na cidade, né? Então, ele tem um desprendimento de energia equivalente de uma bomba atômica. Entende? Então, o potencial dele de destruição é muito grande caso venha ocorrer um acidente. Eu costumo dizer que diálogo é sempre o melhor caminho. A gente espera, sim, que o meio ambiente seja preservado, que a população esteja em segurança, mas especialmente que se encontre um denominador comum.
porque todo empreendimento que chega à Baixada Santista traz também bônus, como, por exemplo, geração de emprego. Muito bem colocou a promotora quando disse que vai chamar para conversar sociedade civil, representantes da empresa e Ministério Público. É assim que a gente costuma encontrar boas saídas, onde prevalece e deve sempre prevalecer o bom senso. E pegando esse gancho, a gente começa agora o nosso bate-papo aqui no estúdio. Estão comigo o médico infectologista Ricardo Aiden e o empresário e CEO do Complexo Andaraguá, André Ursini. André, começa com você esse bate-papo, até porque a gente sabe que o Complexo Andaraguá vai completar aí 12 anos de expectativa para que as obras comecem, e o que está, de fato, impedindo, eu não vou usar a palavra emperrando, mas impedindo que as obras comecem, é uma questão também ambiental, teoricamente. Exatamente, Nathalie. É 12 anos de licenciamento ambiental. Na verdade, nós temos 15 anos de projeto, né? A gente começou a adquirir essas áreas no ano de 2005. Em 2007, entramos com o projeto na ANAC, da aprovação do aeroporto, e em 2008, com o processo na CETESB. Hoje estamos aí numa negociação com o governo do estado para a emissão da licença de instalação, que é a que nos permite efetivamente iniciarmos as obras, né? Fizemos das 34 exigências que a CETESB nos fez para emitir a licença, cumprimos todas elas. Todas foram atendidas. Todas foram atendidas e hoje estamos negociando com a CETESB a emissão dessa licença. Temos uma expectativa aí de até o final do primeiro semestre concluirmos esse processo para que a gente consiga essa licença e consiga iniciar essa obra aí que vai gerar 17 mil empregos diretos, né? Licença obtida, as obras começam em quanto tempo? No dia seguinte, nós estamos com todos os projetos, nós temos 54 milhões de reais gastos em projetos no complexo. No dia seguinte que a gente obtiver a licença, a gente começa a obra efetivamente. Para quem está em casa e ainda não sabe o que é o Andaraguá, muita gente diz que o Andaraguá vai ser um aeroporto, né? Também um aeroporto, mas não só. Exato, ele é uma plataforma logística, né? Como toda plataforma, ele é dotado de alguns modais. Um deles é o aeroporto, com uma pista de pouso que vai chegar a 2.600 metros, que permite, a nível do mar, que desça qualquer tipo de aeronave. No nosso caso, lá especificamente, aeronaves ligadas à logística, porque nós somos um aeroporto de cargas, né? Uma área de galpões, com 1.100.000 metros de área de galpões, uma torre de hotel, uma torre de escritórios, uma área com um mall com 87 lojas. E aí temos a linha férrea que passa dentro do nosso terreno e vem para o Porto de Santos, onde a gente vai fazer uma pera logística invertida. Então nós temos o modal aéreo, ferroviário e o rodoviário localizado a 17 quilômetros do Porto de Santos. Ambos conversando entre si. Ambos conversando, integrando, mas a grande vantagem do Andaraguá é a localização estratégica, né? Estamos ali na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, que liga diretamente ao Porto de Santos, sem interferir nas cidades da região. Doutor Ricardo, eu vou pegar o gancho aí do Porto de Santos para falar de um assunto que tomou conta dos noticiários diariamente. E a sensação que a gente tem é que a cada hora que a gente dá um clique na internet, o número de casos de coronavírus aumenta. Isso está levando a população mundial como um todo uma sensação de pânico, né? Há motivos para pânico, doutor Ricardo? Não, motivo para pânico não, motivo para preocupação e extrema atenção, sim. O pânico, ele sempre leva à tomada de decisões precipitadas, decisões errôneas, tanto técnicas quanto nas expectativas das pessoas, né? Então, assim, atenção, coordenação, isso vem sendo tomado desde o momento inicial. Até numa atitude sem precedentes, porque os chineses isolaram o foco principal e a cidade principal. Eu acho que isso até tem contribuído para que a coisa não tenha tomado ainda uma característica maior ainda. Existe epidemia, existe pandemia, quando praticamente todos os países de todos os continentes, ou uma grande parte dos países de todos os continentes, apresentam casos. Então a gente tem uma epidemia, mas o número de casos fora da China ainda não é tão grande. Entretanto, na China, cada dia cresce o número de pessoas, e hoje já são 600 e poucas pessoas que foram a óbito. Diferentemente de outros tipos de coronavírus, esse coronavírus se aproxima mais da SARS do que da MERS. A MERS teve uma mortalidade ou uma letalidade de 30% e a SARS um pouco mais baixo, 9,5%. Essa se situa entre 3% a 5% até o momento, né? Agora, todos têm que estar ligados e em expectativa, que é o que a gente vem vendo
os planejamentos a partir do Ministério da Saúde do Brasil, da própria Organização Mundial de Saúde, né, e das secretarias estaduais e municipais de saúde. A gente está inserido numa área que é porta de entrada de navios, né? Santos abriga o maior porto da América Latina, que recebe país de todo o mundo. A Anvisa já emitiu alguns alertas, o CONCAIS, no fim de semana, passou a adotar algumas precauções com os passageiros que descem de navios. Todas essas ações, elas são acertadas, doutor Ricardo? São dois tipos de coisa. Um é um navio de carga que vem de portos remotos, e como a gente tem estimado um período de incubação da doença que se situa em torno de 14, 15 dias no máximo, se esticar um pouquinho isso, é muito difícil que alguém que saia de um porto de uma região remota, lá da China, consiga chegar aqui, ou se chegar, vai chegar doente e será bloqueado e atendido da forma mais conveniente, e eu acredito até que em outras escalas, porque esses navios todos pegam via Oceano Índico, passam pelos portos sul-africanos, Durban e outros portos. Também já estão em estado de atenção. Que também já estão em estado de atenção total. O outro é o indivíduo do navio de cruzeiro e que vai ao CONCAIS. Porque esse indivíduo, ele pode tranquilamente, às vezes, pegar um avião, está num outro lugar, vem para cá, pega a família e vai fazer um cruzeiro de carnaval, por exemplo. É um empresário que tem negócios no Extremo Oriente, na China, em algum país, pegou um avião, chegou aqui, pegou a família em São Paulo, Rio de Janeiro e sobe no navio. Então é uma atenção mais destacada, diferenciada, mas é lógico que também nesses navios de rota mais longa, etc., tudo está sendo feito para que isso seja bloqueado. E o problema maior que é a questão do voo, né, dos aeroportos. Também está sendo cuidado. Doutor Ricardo, para quem está em casa entender, por que é tão difícil, por que não, eu não digo tão difícil, mas por que é mais difícil a detecção do coronavírus? Quais são os sintomas? Eles se parecem muito com doenças respiratórias, até porque coronavírus mais antigos aí na humanidade, eles provocam esse resfriado comum e congêneres. Então é muito difícil você diferenciar, porque os sinais e sintomas se parecem. O indivíduo começa a tossir, espirrar, ter secreção respiratória e principalmente numa população abaixo de 10 anos e nas pessoas com mais idade, os idosos, as manifestações são mais severas, dificuldade respiratória e tudo mais. E também febre, que é variável. No primeiro instante não se colocou febre como classificatório desse tipo de doença, mas apresenta febre também. Então, esse conjunto de sinais e sintomas próximos aos resfriados comuns, que também tem origem alguns nos coronavírus, são os definidores do ponto de vista clínico, né? E, logicamente, que o diagnóstico é feito através de uma técnica chamada PCR, proteína em reação de cadeia, que hoje existem equipamentos para isso. A gente detecta HIV, hepatite C, hepatite B e também, obviamente, poderia se detectar o coronavírus, que, aliás, os chineses fizeram isso muito rapidamente, isolaram o vírus, classificaram, já foi isolado, né? E colocaram em plataforma disponível para o mundo inteiro, para que todos os países pudessem, a partir dessa primeira experiência e anotação, né, disponibilização, tomar determinadas medidas no estudo desses vírus, até em busca de uma vacina ou hoje dos anticorpos monoclonais que podem bloquear vírus. Então é uma corrida atrás... Contra o tempo, né? Contra o tempo, contra o relógio, atrás de uma solução a mais prática e mais rápida possível. E também ensaios farmacológicos com alguns medicamentos tradicionalmente usados até para combate do HIV e que estão se mostrando interessantes e que talvez possam ser usados, como a gente chama, off-label, fora de bula, numa situação dessa natureza. O Brasil está preparado para tratar a notícia que hoje saiu era que existiam 16 casos suspeitos, desses 16, 13 já foram descartados. Se confirmando, vindo a se confirmar qualquer
dessas suspeitas de coronavírus no Brasil, o país está preparado para tratar dessa doença, combater essa doença? Em tese, sim. Apesar das dificuldades de um país de dimensão continental, onde todos os estados não têm o mesmo nível de atendimento médico, como, por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, etc., vai haver um esforço nesse sentido. Uma medida muito interessante, inteligente, que tem sido tomada nos outros países e aqui também no Brasil, é o isolamento domiciliar. Uma vez que se você tomar uma série de cuidados com esse indivíduo teoricamente suspeito, com respeito ao cuidado domiciliar, é muito difícil, e a experiência inicial desses dias aí, desde a virada do ano, que haja transmissão de pessoa para pessoa, embora isso já tenha sido observado. Mas, assim, estima-se que é muito mais pelo contato da mão e tudo mais do que a partir daqueles aerosóis, embora os aerosóis do espirro, da tosse, também possam transmitir teoricamente. Mas esses indivíduos ficam com uma máscara cirúrgica, o indivíduo que for entrar em contato com eles com uma máscara mais fechada, digamos, e que protege num grau maior, que é a tal da N95, que a gente sempre usou para tuberculose, né? E com isso tem se evitado todos os casos nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos e alguns países europeus, próprio Canadá, só teve um caso de transmissão de pessoa para pessoa no Canadá, anotado até agora. Os 5 casos que tinham preliminarmente nos Estados Unidos, não houve transmissão. O problema é assim, quantos dias fica esse indivíduo isolado? Que é o que o Ministério da Saúde está planejando para resgatar os brasileiros que estavam no centro da epidemia, né? São 55 brasileiros. Foi até aberto um precedente lá de lei, uma coisa assim, para que esses indivíduos possam ficar privados da possibilidade de ir e vir, é uma medida especial, vão ficar lá numa base aérea em Anápolis, cerca de 18 dias, para que esse período dissipe qualquer possibilidade de desenvolvimento da doença e consequente transmissão. É um período esses 18 dias são suficientes, Ricardo? Se tem visto, sim. Não tem casos anotados que foram isolados a partir lá da experiência chinesa, que é enorme, infelizmente, né, para eles, que tem ultrapassado essa barreira aí dos 18, 19 dias. Então, estima-se em média, e a gente vê alguns países muito desenvolvidos em controle de doenças dessa natureza, como nos Estados Unidos. Ontem ainda estava lendo uma entrevista do Anthony Fauci, que é a maior autoridade, ele é o xerife da saúde dos Estados Unidos, o homem do presidente relativo à saúde, porque lá não tem o ministro da saúde que nem aqui, e é um técnico de primeiríssima linha, de altíssimo gabarito, e ele na entrevista ele coloca isso. Tá? Agora, lógico que isso é muito mais fácil de mobilizar num país de primeiro mundo do que num país em desenvolvimento, com as situações complexas e a diversidade de atendimento à saúde como aqui no Brasil, né? André, você viaja muito, pega muito avião. Desde o começo aí dessa epidemia, você tem percebido a mudança de comportamento nos aeroportos? Porque se a gente parar para pensar, uma das ações que o indivíduo pode tomar para evitar é tão simples e as pessoas ignoram, que é o lavar as mãos, né? Lavar as mãos por mais de 20 segundos de uma maneira correta. Você tem percebido isso pelos aeroportos que você tem passado? Olha, Nathalie, esse ano ainda não fui para o exterior. Eu estive ano passado 2 vezes em Singapura, outubro e novembro. Esse ano ainda não saí do Brasil, fiz só Brasília por enquanto, mas tenho notado uma certa preocupação, sim. As pessoas até, inclusive, chegando nos aeroportos, evitando nos banheiros de colocar a mão direto na maçaneta, e sim pegando com papel, que é uma coisa que a televisão tem colocado bastante alerta, né? Tenho visto algumas pessoas fazerem isso, sim. Tenho visto pessoas, inclusive, com máscaras em São Paulo, na Avenida Paulista, já vi alguns casos. Então, tenho visto que as pessoas realmente estão preocupadas aí com a chegada desse vírus. André, vamos voltar a falar um pouquinho do Complexo Andaraguá. Você disse que vão ser gerados 17 mil postos de trabalho. E sempre quando a gente fala de abertura de mão de obra aqui na região, a gente tem a preocupação do aproveitamento da mão de obra local, né? A gente sabe da dificuldade, muitas vezes, da qualificação.
Na questão do Complexo Andaraguá, há um compromisso de absorção da mão de obra local? Ah, sim, Nathalie. Nós tomamos o cuidado de criar uma fundação chamada Fundação Andaraguá. Na fundação, 5% da nossa área, o equivalente a 112 mil metros quadrados, ou 11 quarteirões, serão dedicados à qualificação de mão de obra. Teremos lá ETEC, FATEC, uma universidade pública e estou negociando com a Universidade de Singapura para trazer uma universidade privada qualificada especificamente para mão de obra de logística. Então, a gente tem essa preocupação. Em março do ano passado, eu comecei, junto com o prefeito de Praia Grande, a fazer o movimento do Inova, que o Inova é para a gente saber realmente a real situação da Baixada Santista. Hoje, a gente já sabe que 1% da população desempregada do Brasil está concentrada na nossa região. Temos 120 mil pessoas desempregadas na nossa região. Fora do mercado de trabalho? Fora do mercado de trabalho. Dos 13 milhões de desempregados no Brasil, 120 mil pessoas estão na nossa região. Sabemos também que a nossa região só não está pior porque grande parte das pessoas que aqui residem trabalham em São Paulo. Então, quer dizer, a nossa região carece de geração de empregos. E, para isso, a gente tem que qualificá-las, porque a gente sabe que o porto, que foi um grande gerador de empregos no passado, ele está cada vez mais automatizado e mecanizado e cada vez menos humanizado. Então, as pessoas estão ansiosas, sem qualificação. Então, a gente tomou esse cuidado, a gente vai tomar esse cuidado, a gente vai estar sempre qualificando, inclusive as pessoas que forem trabalhar na construção, na obra civil, à noite vão ser qualificados para serem aproveitados dentro do próprio complexo. Isso é um compromisso nosso. Temos vários compromissos com a sociedade, entre elas essa qualificação para que essa pessoa tenha uma possibilidade de depois estar dentro do empreendimento. E do ponto de vista ambiental, André, que tipo de devolutiva o complexo ou a obra vai entregar? Porque é claro que toda instalação gera uma ocupação, gera uma perda, né? Gera uma, vamos dizer assim, morte de espécies. No entanto, a gente sabe que é necessário que se faça, para quem está em casa entender, a recolocação, né? Se você dá em troca alguma coisa. Do ponto de vista ambiental, como que isso vai funcionar no complexo, Andaraguá? É bom que as pessoas saibam o seguinte, antes de qualquer coisa, o nosso slogan é compromisso com a vida. Desde que eu comecei esse empreendimento em 2005, eu sempre fiz questão que eu tivesse presente em todos os atos. Por quê? Porque quando eu tive problema de invasão, na reintegração de posse, lá tinham 1.300 barracos, eu fui pessoalmente nos 12 dias, porque quis conhecer cada pessoa que ali estava, saber a situação de cada um, para que a gente colocasse o aluguel social à disposição deles. Então, todas as ações de meio ambiente, nossas, são além do que a lei exige. Vou te dar um exemplo. Nós já plantamos hoje, até hoje, na cidade de Praia Grande, mais de 2.000 árvores nesses anos, porque a gente vem fazendo plantio de árvores, fazemos ações de limpeza de praia. Então, a gente tem a consciência, nós vamos ocupar 29,70% da área e vamos preservar 70%. Só que desses 29% que nós vamos fazer a supressão de vegetação, nós vamos replantar o equivalente a essa perda. Além do que, da preservação dos 70%, nós estamos comprando uma outra área equivalente aos 29% para também fazer a preservação na Serra do Mar. Então, quer dizer, devolver integral, se a gente for fazer o dobro, a matemática. Na verdade, o dobro, porque nós vamos preservar uma área para o governo do estado, além do que nós temos um compromisso do replantio na própria cidade de Praia Grande, da grande quantidade de áreas que a gente está fazendo a supressão. Além do que, nós criamos uma coisa que no Brasil não existe, que é o Parque da Biodiversidade, que no nosso caso ele vai ser privado, fechado, vamos criar a figura do guarda-parque, que é aquele que quando éramos crianças do desenho do Zé Colmeia, para que ele faça trilhas guiadas, faça educação ambiental, ele acompanhe as crianças e a gente faça a preservação da área sem que haja invasão, porque o grande problema das áreas de proteção é que acontece invasão. E aí o que tem? Tem o desmatamento, tem acabam fazendo residência, né? Ocupação com residência sem saneamento básico, sem esgoto, quer dizer, acaba complicando a situação da cidade. No nosso caso, a gente vai fazer a preservação, vamos fazer o acompanhamento e vamos estar sempre como parceiros da cidade de Praia Grande e região ali, que é São Vicente, Mongaguá. Aliás, né, doutor Ricardo, essas ocupações irregulares têm um impacto direto à saúde da população, né? Com toda certeza, né? Não só pelo aumento do contingente de pessoas, né, desfavorecidas por conta dessas condições e que vão, obviamente, sobrecarregar mais ainda o SUS. Então, isso tudo tem que ter mesmo um planejamento, né?
e um incremento de ações, desde as mais básicas de saúde a outras mais complexas, instalação até de postos avançados e tudo mais. A gente compara com algumas localidades remotas, às vezes pelas condições de moradia, etc., que foram detectadas aí quando do reestudo do Mais Médicos, porque existem mesmo, eu conheço colegas lá na região do Alto Purus e Tapajós que eles prestam assistência a populações ribeirinhas de barco, né? Então é um negócio assim, isso tudo é um desafio. Como é um desafio você atender populações em áreas invadidas, como a gente vê aí na cota 95, né, na subida da serra e tudo mais. Isto exige um esforço extra das autoridades. Doutor Ricardo, para a gente dar uma fechada na questão do coronavírus, tem muita gente que diz que o coronavírus ele é mais grave do que a gripe suína, que colocou a população mundial em pânico em 2008. Ele é mais grave? A letalidade tem mostrado isso. No MERS, que atingiu principalmente a área do Oriente Médio, começou na Arábia Saudita, chegou a uma letalidade de 35%, enquanto que a gente tem, em média, nas gripes, aí 0,3%, 0,5%, e essa atual epidemia, que não está nem como a SARS e nem a MERS, que é mais extrema, a gente já tem aí alguma coisa em torno de 4%, 4,5%, em torno disso. Lavar as mãos fica a dica, né, doutor Ricardo? Lavar as mãos fica as dicas e atenção aos informes, ao que tem sido preconizado pelas autoridades de saúde e sem pânico e sem exageros também. Agora, ficou alerta aí, onde tem aglomerações de pessoas, as pessoas também que podem evitar deslocamentos aéreos, tanto melhor, né? Eu já conheço gente aqui em Santos que trabalha, que faz comércio bilateral com a China e que já mudou idas que iam acontecer agora, nesse mês, adiou para mais para frente, até que essa situação se resolva. Então, são atitudes positivas, racionais e equilibradas. A gente vai para um rápido intervalo. A seguir, a gente fala dos novos serviços online que serão lançados pela Aviação Piracicabana e pela BR Mobilidade, para quem usa transporte coletivo. Não saia daí. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso Bom Dia Cidades. Facilitar a vida de quem usa o transporte coletivo na Baixada Santista. Aliar tecnologia, praticidade e conectividade. Essa é a proposta de 3 novos serviços online que serão lançados a partir das 10 horas da manhã pela Aviação Piracicabana e a BR Mobilidade Baixada Santista. Quem tem os detalhes é o repórter Fabiano Roma, com quem voltamos a conversar ao vivo. Fabiano, como é que esses aplicativos vão funcionar? É um aplicativo só que contém os sistemas do transporte coletivo de Santos, Praia Grande e o intermunicipal, incluindo aí o VLT. O mais bacana desse aplicativo, são vários serviços, mas o mais bacana é que você pode ver ali em tempo real aonde está o ônibus que você quer pegar, calcular o tempo direitinho na hora que ele vai passar ali no seu ponto e não precisa ficar no ponto esperando não. Calcula o tempo, vai na hora que o ônibus passa, você pega com muito mais conforto. Quem vai falar mais sobre esse aplicativo para a gente é o Orlando Fontoura, que é gerente de tecnologia, quase que não sai, gerente de tecnologia. Orlando, quem mais que tem de bacana nesse aplicativo? Dá para fazer recarga? O que dá para fazer? Dá sim. Bom dia, Fabiana. Bom dia, pessoal que está assistindo a gente. O aplicativo é muito simples de mexer, muito fácil de utilizar. Sem muitos cliques, você consegue, como o Fabiano falou, ver a previsão de chegada do seu ônibus até um ponto de ônibus que está perto de você, mais perto do que você quer pegar. Consulta as linhas, a posição de cada ônibus nosso em tempo real no mapa lá. Aqui na sua mão, né? Vou pedir para o Josivan Lima mostrar para a gente. Essa tela inicial do aplicativo, então ele pega a localização em tempo real do seu celular, mostra quais são os pontos mais próximos de você e através dele você clica nesse ponto, consegue visualizar a previsão de chegada em minutos de todas as linhas até onde você está. Consulta de linha, traça rotas, estou em tal origem, quero ir para tal destino, qual linha que eu quero pegar, em quanto tempo que eu vou chegar no meu destino. Ele faz também recarga de cartão,
tem a opção de conversa com o nosso saque aqui para abrir um protocolo, registrar alguma reclamação, algum elogio, alguma sugestão. Tudo no aplicativo, fácil de mexer. Com o celular você consegue fazer qualquer coisa que você precisar no transporte coletivo aqui da Baixada Santista. Você falou uma coisa bem interessante, por exemplo, eu quero sair do ponto A para o ponto B, não sei que ônibus que pega. Dá para saber aí, né? Dá para saber sim, você coloca a sua localização atual ou algum ponto que você esteja e um destino para onde você quer ir, e aí o aplicativo vai mostrar para você quais as linhas que atendem essa rota, qual a melhor, ele vai dar o melhor trajeto, né, com menos tempo ou menos caminhada, dá uma previsão de tempo de chegada e a tarifa, o valor que você vai pagar por esse deslocamento. Facilita muito a vida, né, de quem usa o transporte coletivo. Ah, bastante. Você, realmente, como você falou, você não gasta tempo indo até um ponto de ônibus, esperando o ônibus passar, você sai de casa só quando o ônibus realmente está chegando e você consegue se programar melhor e fazer o seu deslocamento melhor. Bom, é de graça? Onde baixa? Como é que é? É de graça, está nas duas lojas principais de aplicativo, na Play Store para celulares Android, na App Store para celulares iPhone, iOS, enfim. Só baixar lá, procurar na loja quanto tempo falta, clica lá no instalar e já pode começar a usar já. Como é que é o nome do aplicativo? Quanto tempo falta? Só procurar lá que está disponível já. Tá certo, Orlando. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Tá dado o recado. Quanto tempo falta? Quem usa aí o transporte coletivo diariamente facilita muito a vida. Nathalie? Fabiano, deixa eu fazer uma pergunta. Além do planejamento, a gente já percebeu que ele está disponível nas duas plataformas, Android e iOS, mas geralmente quando esses aplicativos são lançados, esses que são muito utilizados pela população, eles costumam aí gerar uma demanda muito grande e o sistema travar. Caso haja algum problema, o usuário tem um telefone de contato para esclarecer dúvidas? Sim, Nathalie, tem sim. Eu vou perguntar para o Orlando aqui, ele vai dizer melhor para a gente. A Nathalie quer saber o seguinte, às vezes a gente faz o lançamento e às vezes acontece de encavalar o sistema, né? Quem não conseguir baixar, tem para onde ligar, como é que faz? Bom, eu acho que não deve ter alguma dificuldade de fazer o download, mas se quiser pode entrar em contato com a gente com a central de atendimento. Pode falar o número? 0800 771 7778. Liga lá para o nosso saque, a gente vai ter o maior prazer de atender vocês, se tiver alguma dúvida, algum atendimento. Ou pelo e-mail também, tem um e-mail que é para atendimento específico do aplicativo, quanto tempo falta, @piracicabana.com.br. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão também, pode entrar em contato com a gente que a gente vai ajudar assim a fazer o download, a utilizar o aplicativo, sem muita dificuldade. Tem todo o suporte, né? Todo o suporte, sim. A ideia é usar a tecnologia mesmo, entregar aquilo que o nosso cliente, que vocês precisam para andar de ônibus, se deslocar aqui na cidade. Tudo na palma da mão mesmo, com o celular, assim você consegue fazer o que você precisar para se deslocar aqui na nossa região. Bacana, Orlando, só vamos repetir então, 0800 771 7778, no e-mail quanto tempo falta, @piracicabana.com.br, ou nos nossos sites também, santosônibus.com.br, praiagrandeônibus.com.br e brmobilidadebs.com.br. Lá tem um link para clicar, que é o saque, o atendimento ao cliente. Clica lá, manda mensagem para a gente que a gente vai responder se tiver alguma dúvida, elogio, sugestão. Tá certo, Orlando, com as informações aí, Nathalie, na ponta da língua. Olha, como ele mesmo disse, tem muitos canais de acesso. Se tiver problema, é só entrar em contato e resolver. Nathalie. Obrigada, Fabiano. Bom dia, bom trabalho. E agora é hora da previsão do tempo para hoje. Em Santos, o dia será nublado e pode chover a qualquer momento. Mínima de 24, máxima de 30 graus. Em Guarujá, há 90% de chances de chover. Mínima de 24, máxima de 30. A mínima em Cubatão será um pouco mais alta, de 25 graus. A máxima será de 30. A previsão é de pancadas de chuva ao longo de todo o dia. Deve chover também em São Vicente, onde as temperaturas variam entre os 23 e os 30 graus. Praia Grande terá temperaturas amenas, com máxima de 29 graus e mínima de 23. Também chove. A terça-feira em Mongaguá terá temperaturas entre 24 e 30 graus. Haverá muitas nuvens ao longo de todo o dia e chuvas periódicas. 15 mil toneladas de lixo foram recolhidas das praias de Santos em janeiro. É muita coisa, não é mesmo? Se todo mundo fizesse a sua parte, com certeza o número seria menor. Na contramão deste dado horrível, tem pessoas que fazem o descarte correto e aqueles que fazem bem mais do que isso. Dia de sol, dia de aproveitar. Mas será que quem está na praia sabe o que fazer com o lixo que produz?
Enquanto está por aqui, se você tiver com um lixinho na mão aqui andando pela praia, o que você faz? Onde você joga? No lixo. Na areia, nem pensar. Não pode. A gente já traz sacolinha de casa já, né, para levar o nosso lixo, isso já é comum. Mas eu não consigo passar pelo lixo sem pegar ele e levar para minha barraca. Assim, quando eu vou no mar, eu já trouxe calça jeans, eu já trouxe sacolinha, saco, assim, coisa que me incomoda muito imaginar, né? A gente está cansado de ver na televisão, saber demais que uma tartaruga, um golfinho e o nosso próprio mar, né? Nossa água, nosso planeta. Bons exemplos, mas infelizmente são poucas pessoas que fazem isso. Na areia é fácil encontrar sujeira. E para você ter uma noção da quantidade, só em janeiro desse ano, a prefeitura recolheu das praias de Santos 17 mil toneladas de lixo. Mais do que o total recolhido no mesmo mês do ano passado. Em janeiro de 2019, foram 15 mil toneladas. Flávio Morgado é chefe do Departamento de Serviços Públicos. Ele explica que durante a temporada de verão, o esquema de limpeza das praias é reforçado. A gente tem um total de 130 funcionários da contratada que trabalha em regime de escala. Uma turma entra às 6 da manhã e vai até às 14 horas. E aí entra uma segunda turma às 15 horas, que vai até às 23. Isso nessa época de verão, na temporada, né? No restante do ano é só uma limpeza diariamente na praia. Sobre o microlixo, que são plásticos, tampinhas, bitucas, Morgado explica que o equipamento que a prefeitura usa não consegue retirar tudo da areia. Por isso é muito importante cada um contribuir com a limpeza. A gente tem um equipamento que se chama, é um trator rastelo, que ele vem rastelando a areia e acumulando esse microlixo, e aí vem o pessoal com um carrinho de mão manual e vem e recolhe esse lixo. É que tem muitas vezes que a gente não consegue porque é muito pequeno, mas todo dia a gente faz essa passagem para deixar a praia o mais limpa possível. Isso a gente precisa contar também com a ajuda da população, que precisa vir para a praia e recolher o seu próprio lixo, trazer o seu saquinho e descartar nas lixeiras que a gente tem aqui na praia. E tem gente que tenta manter a praia limpa de maneira criativa. Na praia você encontra algumas iniciativas para conscientizar as pessoas que na praia não é lugar de lixo, que a gente tem que recolher os nossos resíduos. Mas aqui ainda é possível trocar plástico, bituca de cigarro, tampinha de garrafa PET por uma volta, um rolê de stand-up. Funciona assim: a pessoa pega um copo e sai recolhendo a sujeira. Quando o copo encher, é só entregar na barraca e ganhar meia hora de stand-up. O lixo é separado e vai para a reciclagem. Alguns resíduos viram artesanato. Quem criou o projeto foi o Daniel, que é educador ambiental. Ele diz que a procura é cada vez maior. Ele sabe que a missão de conscientizar é difícil, mas com incentivo, ele espera que cada vez mais pessoas aprendam que a praia não é lixeira. A gente tem que ter esse cuidado com o ambiente que a gente realmente frequenta, né? Então, a gente está aqui com 4, 5 voluntários ou pessoas trabalhando no processo onde tem 1000 pessoas aqui atrás da gente jogando esses resíduos. Então, a gente tem que haver uma consciência real, né? E uma atitude correta. É isso que a gente preza, né? A praia não é lixeira, a rua da cidade não é lixeira. Na verdade, a cidade deve ser a nossa casa. A destinação correta do lixo é talvez o maior desafio desse século. E depende de cada um de nós essa consciência para que a gente entregue para as próximas gerações um planeta menos pior, porque ruim já está. E isso é culpa minha, é culpa sua, culpa do homem, que não respeitou o meio ambiente até hoje. Jogar o lixo no lugar certo é uma atitude extremamente simples e importante. E hoje, no Bom Dia Segurança, vamos abrir espaço para um tema de grande relevância: violência contra a mulher. Para falar sobre o tema, recebemos a delegada Carla Cristina Martins Pereira. Doutora Carla, seja bem-vinda ao Bom Dia Cidades. Muito obrigada pela participação. Bom dia, obrigada, Nathalie. Eu agradeço a presença e bom dia a todos que estão nos assistindo. Doutora Carla, na sua visão, qual é o cenário aqui na nossa região quando a gente fala de violência contra a mulher? O aumento no número de casos reflete homens mais agressivos, homens mais violentos ou mulheres mais corajosas?
Então, Nathalie, eu acho que as duas coisas. O cenário é bem parecido com o que acontece no Brasil como um todo, né? Os dados ainda são alarmantes. Mas o que a gente percebe hoje em dia? Houve um aumento realmente, né, dos casos de violência doméstica. Isso se deve aos homens realmente que estão agressivos, né? Ele não está acompanhando o desenvolvimento da mulher. A realidade é essa, ainda fruto daquele machismo. Obstáculo a ser superado. Ainda existe, Nathalie. Esse eu acho que é um ponto extremamente relevante e de grande importância. Ainda o machismo ainda é uma coisa muito ruim. É um dos motivos da violência doméstica. Mas as mulheres hoje também se sentem mais encorajadas, né? O poder público tem feito várias medidas tentando coibir a violência doméstica, e isso faz com que elas se sintam mais encorajadas, elas denunciam mais. Não só as mulheres, a própria família, vizinhos, acabam noticiando esse tipo de situação. Aquela máxima de que briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete sim, e muitas vezes muito mais do que a colher, né, doutora? Com certeza. A gente vê na mídia também a divulgação dos casos de feminicídio, né? Então, a população, no geral, ela percebe a importância de divulgar. A conduta dela denunciar pode estar salvando vidas. É de extrema validade. Eu estou com 2 homens aqui no estúdio, 2 referências, um empresário, outro um médico extremamente conceituado. Violência contra a mulher é uma grande covardia, né? Não é mais aceito, né, na sociedade moderna que a mulher ainda sofra violência. Agora, a doutora Carla falou uma coisa importante que me chamou a atenção. Realmente a mulher vem progredindo com o tempo, a sua evolução no campo da profissão. Então ela tem extrapolado aquela função que a mulher antigamente cuidava da família. E isso talvez o homem tenha se sentido incomodado e com isso tenha feito com que aumente o caso de violência. O que ela chamou a atenção realmente é uma coisa que a gente deve despertar para isso, porque é importante o homem saber que a mulher ocupou o seu espaço e assim vai ser. Então temos que ter essa consciência que não é mais permitido violência à mulher, né? E a mulher, ela tem tanta capacidade quanto o homem, né, doutor Ricardo? Com toda certeza. Hoje, por exemplo, a gente vê um fenômeno na medicina que as faculdades de medicina de todo o Brasil, isso mudou a partir lá da Rússia, onde sempre foi assim. O maior contingente de médicos, por exemplo, estou falando da minha profissão, como poderia falar de outros, são mulheres hoje, né? Inclusive, isso suavizou bastante o ambiente de trabalho, né? Elas são extremamente capazes e fazem tudo que o homem faz. Eu sou professor da Unimes, Medicina, e a gente vê a capacidade delas, né, intelectual e desenvolvimento, e depois de formada e tudo mais, a capacidade de se preparar, de se pós-graduar. E de contribuir com o seu país, com a sua sociedade, com toda né? certeza. Isso aliás, esse é um aspecto que eu acho dos mais relevantes, né? A gente vê um contingente muito grande ainda de mulheres que são donas de casas ou mulheres que são pensionadas e, obviamente, que encontram nisso, então, às vezes, um estímulo para não trabalhar, mas também é bem verdade, às vezes, sobrecarregadas por essa questão da maternidade, de prover os filhos e a casa. Então, é preciso se buscar. Mas, cada vez mais, a mulher ocupa um lugar na sociedade que é muito relevante. Vi de vocês até aqui na televisão e hoje ainda na política, a doutora delegada, que isso foi um grande ganho, a Delegacia da Mulher, né? Eu acho que isso foi uma coisa fantástica que está acontecendo no Brasil inteiro e em todos os setores da sociedade, né? Doutora, a gente tem pouco mais de 2 minutos e eu gostaria de encerrar o nosso bate-papo justamente com a questão da implantação da Delegacia da Mulher aqui em Santos. Ter um atendimento especializado faz toda a diferença, né, doutora? Com certeza, Nathalie, toda a diferença. A mulher, ela quer ser atendida por uma outra mulher. E a violência doméstica, a gente não pode esquecer que ela acontece mais à noite e nos finais de semana, onde há o convívio maior, eles voltam do trabalho, passam a ter aquele convívio. Então, havia a necessidade de ter uma delegacia 24 horas. Isso faz toda a diferença, encoraja as mulheres a procurarem e serem atendidas por mulheres numa delegacia especializada faz toda a diferença. O nosso programa, infelizmente, já chegou ao fim, mas antes da gente encerrar e de eu me despedir aqui dos convidados, informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento, estão em operação 6 embarcações.
O tempo do lado de Santos já aumentou um pouquinho, está em 20 minutos, e no Guarujá um pouquinho a mais, 30 minutos. No sistema Anchieta Imigrantes, o motorista encontra tráfego lento, sentido São Paulo, do quilômetro 20 ao 17 e do 13 ao 10. A Imigrante também ainda encontra-se com lentidão na chegada à capital, do quilômetro 16 agora ao 14, ambos por excesso de veículos. E devido à neblina, a interligação Planalto está bloqueada, ainda segue bloqueada no sentido São Paulo. Tráfego normal em todas as outras rodovias. A operação neste momento é de 5x5. O Bom Dia Cidades desta terça-feira termina agora. Quero muito agradecer, doutora Carla, pela tua participação. Seja sempre muito bem-vinda aqui conosco. Certamente a gente vai fazer uma bancada para tratar desse assunto com mais profundidade, porque ele merece, mas eu lhe agradeço a participação. Muito obrigada. Eu que agradeço, Nathalie, à disposição. Doutor Ricardo, muito obrigado pela tua disponibilidade, por esclarecer a respeito deste vírus que está preocupando o mundo todo. Muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, da mesma forma. André, desejo que 2020 seja o ano do Complexo Andaraguá e que a gente logo noticie aqui o começo das obras. Obrigado, Nathalie. Foi um prazer conhecer as novas e modernas instalações do Sistema Santa Cecília e estarei sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Ao longo de toda a nossa programação, você fica bem informado com o Boletim Santa Portal. Às 7h30 da noite tem Caderno Regional com o Irineu Alves. E, claro, ao longo de todo o dia, as principais notícias da nossa região, do Brasil e do mundo no Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã, com informação de qualidade, sempre de um jeito único.